Zaidan, estava lendo uma reportagem hoje falando sobre a composição dos ministérios e uma proporcionalidade com base na composição dos ministérios, dos partidos que compõem os ministérios, já representa 51% da Câmara dos Deputados. É a tal da governabilidade que é inevitável para todos, essa junção de ideais, entre aspas, para a formação de ministério versus o apoio que você vai ter para aprovar seus projetos? Ah, não há dúvida. Isso acontece em algum momento, né? Em algum momento isso acontece porque, no caso do governo Bolsonaro, por exemplo, houve até, quando o Rodrigo Maia era presidente da Câmara, Alcolumbre do Senado, houve até aquele movimento capitaneado principalmente pelo Maia, mas depois também abraçado pelo Alcolumbre, de boicotar muitos projetos do governo. E havia uma certa facilidade para fazer isso no Congresso, porque os partidos não se sentiam representados, né? E eles usam, inclusive, um linguajar que é muito parecido com aquele que faz sentido no parlamentarismo. E no presidencialismo, não. Se você tiver um governo formado só por gente de um determinado partido, porque o presidente eleito é daquele partido, isso faz parte do jogo. No Brasil, isso é inviável. É inviável. E como há muitos partidos, então, e é interessante porque você tem aquelas votações de liderança, então até pequenos partidos passam a ter um peso, e claro, os blocos, né? Isso é o que comanda o Congresso Nacional. Inclusive nós ouvimos, depois da eleição, nós ouvimos uma mudança considerável no discurso de alguns integrantes do PT, dizendo que não, o próprio Padilha, né? Padilha que falou, não existe centrão, né? Não existe centrão. Isso aí é um termo pejorativo e tal. E é claro que existe centrão. O governo do Bolsonaro começou com a adaptação do Augusto Heleno, aquele samba, né? Se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão, tal. E ele fez isso em relação ao centrão, não é? E terminou com um grande abraço do governo com o centrão, com o Bolsonaro, dizendo que ele sempre foi centrão. E o governo Lula começa com o Padilha negando a existência do centrão, né? Isso é uma lenda, é como o monstro do lago, né? Só que existe, o monstro está lá dentro do lago, o centrão é uma realidade, não é juridicamente estabelecido, mas funciona, principalmente nessa direção. Eles discordam entre si, às vezes tem um tema relacionado à agricultura, ou um tema relacionado à saúde pública, ou um tema relacionado à educação. Há discordâncias, não é um voto em bloco. Mas quando é para garantir o poder e a capacidade de corrigir governos, aparece o centrão. Inclusive na votação das PECs. Porque aí sem centrão você não aprova porcaria alguma. Não há PEC aprovada sem centrão. E o Lula antecipou-se, né? E ele já havia feito isso antes, porque ele tinha PFL, ele tinha MDB, depois DEM e tal. Ele tinha... o MDB, inclusive, foi um sócio, né, do PT durante largo tempo, já na administração do Lula, recebendo cargos, etc. Valdemar Costa Neto estava lá, Ciro Nogueira estava lá, essa turma estava lá. Até o momento que quis ser governo mesmo, né? Claro, claro. E agora, o que acontece? Isso não significa que você tem todos os votos desses partidos, até porque há dissidências, né? Você tem partidos ali que tem oposição e tem ministro. Tem gente dentro daquele partido que é oposição e tem gente que é ministro, porque não são partidos. Esses grupos aí não são partidos, né? Eles são agremiações ali que têm um interesse convergente, interessa para o cara, naquele momento está naquele partido. Não há bandeira que os une, não há programa que os unifique, não há nada. O cara precisa ter um partido, senão ele não pode ser eleito, ele não faz política no Brasil sem partido. Aí ele entra no partido ali que é mais conveniente, que ele acha que vai dar mais possibilidade de ser eleito naquele estado aquele partido é mais forte. São federações, o MDB, o União Brasil já é a mesma coisa, é uma grande federação, em cada estado tem uma realidade.
não há dúvida. Só que, na hora de mostrar o poder que eles têm para decidir se um governo é viável ou não, eles se unem, e aí é que fica caracterizado o Centrão. Mas essa história de achar que você vai ter todos os votos, não vai, nem essa pretensão. Você precisa ter uma maioria que lhe garanta avançar com os projetos que são prioritários. Veja que dentro do PT, por exemplo, o PT de Minas Gerais está reclamando, Ronald, porque acha que houve uma decisão que favoreceu a parte paulista do PT, há 3 ministros do PT de São Paulo, fora Mercadante no BNDES e tal, mas são 3 ministros, né? E não há nenhum de Minas Gerais no primeiro escalão. Só que também o PT de Minas Gerais está dividido. Há hoje 2 grupos que estão se enfrentando internamente, a parte que era ligada ao Pimentel, a parte que não era ligada ao Pimentel. Então essas coisas acontecem, né? Mas isso nem vai fazer com que alguém do PT vote contra o Lula, isso é óbvio que não, mas também não é garantia de que os caras do União Brasil vão votar todos no Lula porque tem um ministro lá. Isso também, ou que o MDB vai votar porque tem lá a Simone Tebet, porque tem o Renanzinho. Isso não vai acontecer. Mas que essa composição garante poder de pressão, dirigentes partidários pressionando na hora de votar uma PEC, não há dúvida. Facilita a vida do governo. Ah, facilita.